Bom dia a todos e todas, meu nome é Professor Kleber, junto com minhas colegas professora Mioren e professora Renata, daremos hoje então uma aula sobre coronelismo. A professora Mioren será responsável pela segunda parte da atividade e a professora Renata foi quem roteirizou esse vídeo. Conforme a apresentação for andando, vou mudar a minha posição da câmera na tela para ficar melhor para mim e para vocês também, né? Vamos começar lá em cima já. Então, primeiro é importante dizer que o coronelismo faz parte da história do Brasil, mais especificamente da história da Primeira República. Os principais autores que a gente vai tratar aqui são José Murilo de Carvalho, professor Paulo Pinheiro Machado e também Vitor Nunes Leal. Para começar, é bom salientar que o coronelismo vem antes da Primeira República e passou depois da Primeira República também. Mas foi durante a Primeira República que teve o seu auge. Então, o coronelismo é um sistema político mais complexo do que apenas um sistema de coerção eleitoral, que depois vou explicar. É uma completa rede de relações de poder, podendo ir do presidente da República até o coronel, responsável por apenas uma pequena localidade, envolvendo compromissos recíprocos a partir dos municípios. O coronelismo ele atua no reduzido cenário do governo local, tendo como seu habitat os municípios do interior rurais ou predominantemente rurais. Daqui a pouco a gente vai destrinchar um pouco disso para ficar mais claro para vocês alunos. A Prof. Mioren vai falar um pouco disso mais para frente, mas só para contextualizar quem eram esses coronéis. Eram chefes municipais, lideranças onde a força eleitoral lhe empresta prestígio político, mas não só a força eleitoral, além de situação econômica e social como donos de terras. Como a gente já tinha dito, o poder local já era exercido no período colonial e império. A novidade do período da República é que consolidava as relações junto à estrutura do Estado Nacional, uma vez que era uma troca entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, geralmente senhores de terras. Então, o que aconteceu é que a República deu mais autonomia a municípios e estados, ao contrário do que acontecia no Império, fortalecendo o Estado institucional. Mas, e com isso, na verdade, os senhores de terras, esses chefes públicos não institucionais, que não pertenciam ao Estado, foram perdendo força. Porém, o Estado, como não chegava principalmente a oeste do país, precisava desses coronéis, esses chefes de política, esses chefes políticos, não num sentido de político eleitoral, mas num sentido de político social, de sociedade que mantém relações políticas para os seus projetos, seus afazeres, né? Então era uma via de mão dupla. O Estado usava esses coronéis para os seus ganhos e os coronéis usavam o Estado para manter esse status quo, essa força política que eles tinham antes mesmo da República. Então o voto, acho que vocês já ouviram falar que era um sistema eleitoral, de coerção eleitoral. O que é coerção eleitoral? Coerção eleitoral é quando um grupo ou um indivíduo se emprega da violência, seja moral, seja política, seja institucional, para fazer com que outros indivíduos ou outro grupo façam, obedeçam o grupo que empregou a violência, né? Já pode citar um exemplo. Então, o voto nem sempre constitui a maior fonte de poder do coronel, e a coerção apresentava um papel mais significativo, como fonte de prestígio e poder, do que o controle de voto, sendo organizado hierarquicamente as fontes de poder entre milícias particulares, prestígio social reconhecido e o controle eleitoral. Por exemplo, temos uma localidade no interior de Santa Catarina que tem manifestantes rebeldes contra o Estado, contra a República, contra algum movimento, algum aspecto do Estado. O Estado não tem força para acabar com esse movimento, com essa manifestação. Então eles recorrem
esses coronéis, que têm as suas próprias milícias, têm os seus próprios exércitos, fazendo com que essa manifestação acabe. E os coronéis mantêm esse prestígio político e social pela chancela que o Estado dá, né? Prestígio socialmente reconhecido. Esses coronéis, eles têm esse prestígio que vem antes da República, mas eles vão ser mantidos justamente pelo Estado institucional, pela essa relação de troca de favores, mas muitas vezes esses coronéis, eles são padrinhos de alguns populares, eles são quem financiam festas religiosas nessas comunidades, né? Então eles mantêm um prestígio desses grupos, né? E o controle eleitoral também. Nessa troca onde o Estado apoiava os coronéis para a manutenção desse status quo, os coronéis apoiavam os nomes das forças políticas oligarcas locais, como nós já vimos nas outras aulas, para que sejam mais bem votados, ou sejam apenas esses os votados, para se manter nos cargos públicos. Por fim, por que esse pessoal não questionava esses coronéis? A comunidade possui um reconhecimento da autoridade do coronel, sentindo-se abandonado pelos poderes públicos no que se refere à saúde, injustiça e instrução, vendo o coronel como tutor natural. Então, se esse Estado legal tenta tomar as terras dessa população, tem no coronel uma figura de quem pode ajudar. A segunda parte da aula ficará com a professora Miorém. Oi, gente, aqui é a Prof. Miorém e eu vou falar um pouquinho sobre quem eram os coronéis e sobre a derrocada do coronelismo. Bem, sobre quem eram os coronéis. A base do poder político dos coronéis era a grande propriedade fundiária, onde vários homens colocavam a lealdade a serviço do chefe político local. A liderança no coronel era tido como chefe municipal, onde a força eleitoral lhe emprestava prestígio político, além de situação econômica e social, com os donos de terras. Coronel é sempre alguém de reconhecida autoridade e prestígio, possuindo possibilidade de atender às demandas de sua clientela, sejam elas públicas ou privadas. Os coronéis podem ser vistos como representantes da oligarquia agrícola mercantil, que controla o poder público e orienta as decisões para, claro, manutenção de privilégios. Apesar de alguns coronéis terem conseguido reconhecimento nacional, a maioria se restringe à política local, sem acesso às esferas decisórias. A patente coronel, supervalorizada, deixou lentamente de ser relacionada apenas ao exercício de uma função militar ou policial, passando à distinção de chefes políticos. Lá em meados do século XIX, com a estabilidade apontada por João Francisco Lisboa, já era possível perceber ricos exemplos do poder coronelístico. Mas isso nem sempre foi um atributo masculino. Nós temos a figura de Dona Ana Jansen Pereira, matriarca maranhense do século XIX. O coronel nem sempre era um grande fazendeiro, mas sim um chefe político reconhecido que conseguia apoio e prestígio junto ao governo estadual para garantir as eleições situacionalistas. O coronel constituía-se em um elo na evolução do poder pessoal entre a antiga sociedade escravocrata e a moderna sociedade capitalista. Um dos componentes do coronel é o particularismo regional, auxiliando no processo da centralização do Estado. Os coronéis de maior expressão eram comumente de numerosas parentelas, unidades de ascendência ou descendência, compadrio ou casamentos. Houve coronéis que chegaram a ser fazendeiros, mas a maioria se tornaram proprietários de terras com bases agrárias quase imprescindíveis. Agora, em relação à derrocada, nós podemos dizer que o poder local não se enfraquece com a mesma intensidade em todo o país e se mantém sob novas roupagens, ou se extingue em áreas de menor concentração urbana, persistindo em regiões economicamente tradicionais. Na Revolução de 1930, se reafirmou o novo pacto com as oligarquias, garantindo ainda mais a consolidação desse poder. Na nova conjuntura dos grandes centros urbanos, há traços paralelos entre a figura do coronel e chefes populistas, na conquista do eleitorado, o empreguismo, favoritismo, a barganha eleitoral,
o compadrio e violência, sendo possível discutir coronelismo mesmo em um Estado capitalista. Por hoje é só, até a próxima aula!